Estamos mais uma vez aqui com o nosso VMT Cast e hoje a gente tem a honra aí de receber duas pessoas que a gente sempre está falando, né, Rodrigo? Boa tarde, tudo bem? Olá, Júnior, olá, pessoal, tudo bem? E realmente é uma honra a gente poder receber pessoas que nos inspiram, que foram desbravadores, né, desse aqui. mercado, né, até regional dá para se falar, né, aqui, né, tanto de Pato Branco, abriram aqui, né, como se fossem assim, as fronteiras nesse mercado imobiliário, né? Isso. E carregando para nós aqui a bandeira da nossa profissão, que é do mercado imobiliário, que são os corretores de imóveis, né? E antes de apresentar eles, uma coisa legal que a gente percebeu que nos dois, né, Rodrigo, que os dois ainda defendem, né, assim, tem a bandeira do corretor. Representam e defendem e estão nos lugares sempre representando os corretores. Então isso é um orgulho para a nossa classe, né? Isso, eu acho que é legal. Então, eu acho que o intuito da gente trazer aqui é também construir esse memorial, para que a gente possa colocar aqui o fato deles, né, arregaçarem as mangas, Sim, trabalharem em prol da profissão, da regulamentação da profissão, das coisas e dos processos que a gente tem aqui. Então, nossos convidados hoje aqui, nós temos a honra de receber aqui seu Zeferino Mazorana e seu Antônio César Trento, né? O seu Mazorana, né, conhecido carinhosamente aqui, acho que não tem, a gente sempre brinca isso, que quando vai fazer um evento, né, não tem como fazer um evento para corretor aqui em Pato Branco. a gente sempre lembra de convidar ele primeiro, né? Tem um almoço, tem aí um café, né? Vamos lá ligar para o seu Mazorana, né? Então, primeiro, né? E não é diferente também o Trento, né? Que já faz, os dois foram aí delegados, né? Isso, né? Delegados do Cresce aqui, representaram muito bem o nosso, né? A nossa classe, né? De corretores, né? Mas eu queria, Rodrigo, ouvir um pouquinho sobre eles aí, né? Nós vamos começar com o seu Trento, Antônio César Trento. Hoje o Trento está no Crescicom, né? Isso. O que é o Crescicom hoje? O Crescicom, então, ele é o que aconselha os corretores como é que eu vou explicar para você sobre caso tenha alguma divergência de valores, de comissões ou de atos feitos ilicitamente, vai até o Cresce, faz a denúncia, daí a gente, como responsável do Crescicom, tenta fazer a conciliação entre os dois. Então é tipo uma conciliação, tipo, se deu problema de honorários ou irregularidades também, qualquer irregularidade que tem, a gente faz a conciliação entre as partes. Olha que interessante, né? Daí então a gente tenta ver parte 1 e parte 2, né? O reclamante e o reclamado, e tenta que eles façam uma conciliação, né? O primeiro eu acho que é importante. Houver um consenso, né? É mais ou menos que nem a justiça faz. A justiça faz, primeira coisa que pergunta, tem acerto? Tem acordo, né? Tem um acordo das partes? Então seria isso que o Crescicom faz. Olha que legal. E você está atuando quanto tempo já nesse segmento aí? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Uhum. E conta um pouquinho Trento, da tua história. Eu vi falar aqui, né, depois nós vamos ouvir o Mazorana aqui, mas o Rodrigo vai apresentar o Mazorana, mas eu vi falar que você era bancário, era outro segmento que trabalhava. Então, conta um pouquinho dessa história e como que você chegou no mercado imobiliário aí. Então quando eu era bancário, saí do trabalhar em banco, né? Disse assim, vou... E qual banco que era? Brasil. Daí eu digo assim, saí do banco para abrir imobiliária em 93. Fiquei preocupado, os amigos falavam, disse, mas como? Vai deixar uma coisa segura, arriscando... Daí eu já estava pensando há tempos, disse assim, eu vendia carros, fazia venda de terrenos e carros, comprava e vendia. Disse assim, eu acho que vou me dar bem. Em 93 comecei, hoje faz 29 anos, e graças a Deus fiz um monte de coisas boas, formar filho em faculdade particular,
E tá tudo certo. É uma história, né, hein, Rodrigo? Porque me diz, olha se eu estou pensando bem, porque você tem uma coisa certa, que era o Banco do Brasil naquela época, 93, né? Que era um sonho de consumo, ter o Banco do Brasil, Copel, né? Isso que eram as autoridades, né? Isso que era o padre, era o prefeito e o gerente do Banco do Brasil eram a autoridade da cidade, né? A pessoa largar uma carreira, mas estável, né? E vislumbrando lá na frente algo assim. Então você foi um desbravador, né? Sim. Desbravador. Então né? a gente foi firme na profissão. Disse assim, comecei com o Moretti, que não está aqui, né? Tá. Mas eu digo assim, comecei a procurar com ele os imóveis que eu não tinha. Daí um dia ele falou assim para mim, Trento, você está vendendo mais do que os meus corretores de imóveis. Porque eu focava em cima da profissão de corretor de imóveis. Então o que fazia? A pessoa queria um imóvel em tal bairro. E eu saía desbravando o bairro e levando outras informações, que nem falei do Moretti, que a gente tentava fazer parceria e deu certo, e deu parceria, deu certo, e a gente foi seguindo. E estamos até hoje aí com 29 anos de profissão. Olha aí, quase fazendo 3 décadas, né? Sim. Atuando no mercado imobiliário. Mas eu pedi para o Rodrigo apresentar também o nosso convidado de honra aí, né? E seu Mazorana também, hoje tem um cargo aqui a nível estadual do Cresce, seu Mazorana. Qual que é o seu cargo que o senhor tem atualmente? Assim, Rodrigo, eu agradeço aqui o convite dessa bate-papo aqui. Hoje eu represento a diretoria dos corretores de imóveis como vice-presidente adjunto para assuntos do interior do estado. Então, tudo que for necessário de um apoio que a diretoria não tem condição de estar em todos os lugares, que nem o Paraná é grande. Então é uma espécie de cargo que auxilia o presidente. Então, que nem ontem mesmo nós estivemos em União da Vitória com os corretores de lá. Então a gente tem esse cargo para colaborar e ajudar a categoria. Que legal. E o senhor iniciou na profissão como, seu Mazorana? Também estou curioso para ouvir o que o senhor fazia anteriormente aqui? Você já vinha também como ele? Já como que... Pois é, eu sou patobranquense e também fui bancário. Olha aí, você sabia também disso? Sim, sabia. Na década de 70, em 73 praticamente, Banco Brasil eu entrei também, no Banco Real como iniciante escriturário, e aí eu passei pelos cargos de caixa, de contabilidade, de tesouraria, cheguei a gerente da carteira agrícola. E aí, nos anos de 80, eu saí do banco e entrei na profissão de representante comercial na área de pneus. E eu trabalhei 8 anos na empresa Jabur Pneus. Olha só, toda a região que era lá em cima na Avenida Tupi. Começou aqui embaixo. Depois foi para lá. Depois, quando eu adentrei na empresa, era aqui na frente do Posto Amigão, ali na avenida. E após isso, e durante essa minha representação com o ramo de pneus, eu tenho um colega nosso que me incentivou a fazer o curso de corretor, mas eu não tinha interesse. E aí ele falou, vamos fazer junto e tal. Na época, para você fazer um curso de corretor, não tinha aqui escola especializada. Nós contratamos um contador, um advogado, para dar as aulas para nós durante 6 meses. Aí fizemos o curso, tivemos que fazer as provas em Francisco Beltrão, no Colégio Mário de Andrade, até lembro o nome, porque o MEC reconhecia esses cursos, as provas tinham que ser lá, que aqui não tinha. E aí que eu me tornei um corretor. E aí em 87, eu pensei o seguinte, é uma profissão que você não precisa de um capital. Você faz negócio de 100 mil, de 1 milhão, 10 milhões e não coloca nem um centavo. E aí você vai ter a negociação para você ter os seus honorários. E aí então eu, desde 87 que eu me tornei um corretor. Depois em 2004, o conselho me convidou para assumir a regional aqui como delegado, que na época era o seu Moretti, o delegado então. E de lá para cá eu fiquei praticamente 6, 7 anos como delegado. Aí assumi o Trento também como cargo de delegado. Aí eu passei a ser conselheiro do conselho, né, efetivo, que até hoje.
E existem 3 turmas de julgamento lá, que eu faço parte também na primeira turma. E aí, a gestão passada, eu fui segundo tesoureiro do Conselho, e agora, nesse mandato, o presidente me convidou para assumir a vice-presidência para assuntos do interior a nível de Estado. Olha só. Então, os senhores são 35 anos de profissão. 35 anos de profissão efetiva e contínua. Daqui 2 anos, eu consigo chegar aos 70 anos. E aí, no Conselho, você tem quem chega aos 70 e tem mais de 20 anos no recolhimento, passa a ser corretor Remido, será? remido. Então, diz que você não paga mais anuidade. Olha só. Olha que bom. Aqui temos vários corretores, né? Que nem o Moretti, seu Ivo, os mais antigos já são corretores remidos. Então, quando o senhor iniciou ali, também eram o Moretti e as imobiliárias aqui na cidade eram poucas, Sim, então? tinha o Moretti, o Ivo, a Maria Moresco, que na época tinha o Trento também, que abriu o escritório dele junto ao cartório Novaes na época, era ali. Né? E a categoria foi crescendo, né, Jonas? Foi crescendo e hoje temos aí mais de 1000 corretores na região sudoeste e aqui 360 corretores, mais ou menos, em Pato Branco. Então, a cidade cresceu e a profissão cresceu junto. E diga-se de passagem, viu, Júnior, que a profissão de corretor de imóveis ela é a mãe das profissões, porque nós temos dentro da nossa categoria engenheiros, temos advogados, temos empresários, temos várias categorias que também fazem parte da profissão de corretor. E nesse olhar lá, vamos voltar um pouco no tempo aqui então, porque foi formada a nossa delegacia aqui no ano de 1988, né? Como que era o ambiente? O que o senhor acha que levou o pessoal aqui da região aqui a querer formar uma delegacia? Quais eram as demandas da época aqui que tinha muita gente trabalhando irregular? O que precisava aqui para a profissão aqui que acabou por culminar na delegacia aqui do Cresce? Então assim, na época, como no caso tinha o seu Moretti, o Ivo e a Maria Moresco, que eram os mais antigos, que eram os 3 aí, e a região aqui pertencia para Guarapuava, que tinha a regional em Guarapuava. E daí o que aconteceu? Como cresceu o mercado imobiliário e tinha muitas pessoas que não eram corretor também, que ficavam negociando. E os corretores se organizaram, foram até o Conselho para abrir uma regional aqui para ter uma fiscalização maior, é o que a gente sabe. E na época os corretores, que dá para dizer que foi o seu Alcione Moretti e o Ivo Mosato, se deslocaram numa plenária em Maringá, que Maringá ia abrir a regional lá, eles batalharam em cima e conseguiram com que fosse primeiro aberto aqui em Pato Branco e depois Maringá. Por que Maringá cedeu? Porque lá eles ficavam próximos a Londrina e tinha um apoio maior. Então, passava depois com a regional aqui, tem uma fiscalização maior. E aí também, há de se dizer que tem um valor assim, que os corretores da época que eu falei, eles foram junto ao prefeito, que na época era o Ostério Rigão, que doou um terreno para a categoria, que é ali na rua Itacolomi, 1950, que é até hoje, né? Que é a sede. Cresce, né? E o Cresce construiu aí a regional para atender os corretores aqui do Sudoeste. Olha só que legal. Então, aqui nós atendemos 42 municípios. A unidade, a regional de Pato Branco, 42 municípios. E até onde que é essa abrangência? Vai que cidades aí? Mazorana, Duda. Aí assim, o nosso mapa do Sudoeste vai até Barracão, Dionísio, Planalto, Realeza, do Rio Iguaçu para cá. E daqui para também. E faz divisa com Santa Catarina. Então a nossa região, antigamente a região de fronteira, Realeza, Ampere, Santo Antônio, Barracão, pertenciam a Foz do Iguaçu. E agora, com a remodelação do mapa, que nós fomos administrativamente falando, se incluiu toda essa região aqui. E como é importante a gente ter você que está ouvindo a gente, essa noção, né, de preservar essa história, né?
que começaram, vamos dizer aqui, né, nessa mesa com vocês, assim, numa mesa assim, né? Sim. E vocês levaram, né, essa história, né? E o Trento estava me falando que existe uma possibilidade, ou já existe, parece que um museu, como que é isso para preservar essa história do corretor, como que... Lá em Curitiba foi feita a sede nova, e na sede nova, o terreno que a gente adquiriu, né, Mazorano? Sim. Teve que preservar um tombamento histórico de Curitiba, que é uma... 1917 aquele prédio. 1917, um prédiozinho. Então, o CRES teve que fazer, atrás desse prédiozinho antigo, que era tombamento histórico, erguer a torre que nós temos hoje lá, que está lá disponível para qualquer corretor que queira ir lá fazer negociações, conhecer, levar clientes para ter uma sala, na realidade, lá, pronta para a gente utilizá-la. Qualquer corretor de imóveis, desde que esteja em dia com as obrigações, né? E qual que é a gente que é corretor, está no dia a dia, labutando, trabalhando, né? E correndo atrás, né? E a gente quer que seja fortalecido, porque a gente teve aí um susto aí, né, com o nosso presidente, acho que foi mal assessorado. E eu lembro que era 11h30 da noite, 3 telefonemas para mim dizendo: eu perdi a imobiliária, agora o que eu vou fazer da vida? Mas no outro dia já vem uma revogação da lei, né? Sim. Mas o que a pessoa pode esperar do Cresce? O que a pessoa, o corretor, pode ter auxílio do Cresce? O que hoje, como corretor, o corretor que está se formando aí, o que ele pode esperar lá? Olha, o Cresce é uma autarquia federal que fiscaliza os corretores e combate os que não são. Então, hoje, os profissionais corretores de imóveis já bem se atualizaram, então, para prestar um bom serviço para a sociedade. Então, temos lá, o Cresce tem uma ouvidoria para qualquer problema que tenha que o corretor possa se auxiliar. Tem um departamento jurídico, temos, enfim, apoio que precisa. Mas o Conselho, o Cresce, é um órgão fiscalizador dos corretores. Que legal isso, né? Porque trabalhe com ética. Sim, para quem quer trabalhar sério, quer trabalhar, né? E hoje também temos lá o departamento feminino, a diretoria da mulher também, que queira ou não, a parte feminina, temos muitas corretoras de imóveis, quase que a metade, né? Que estão atuando. Hoje nós estamos em torno de 41 mil inscritos. Aqui no Paraná. Aqui no Paraná. E temos em torno de 24 a 25 mil corretores ativos, né? E somos em torno de 650 mil no Brasil. Então a categoria está forte e, como tu mencionou, em agosto teve esse deslize aí. Eu acho que foi mal assessorado. Que aconteceu, porque, né? É uma força do corretor, isso daí veio lá de São Paulo, um projeto que encaminharam para o Paulo Guedes, dizendo que, fazendo uma alteração no decreto, não é na lei do corretor de imóveis. A lei existe. O que estava sendo feito era um decreto para incluir, dizendo lá que para você encaminhar negócio e fazer... Não era necessário ser corretor. Né? Então, o que aconteceu? E falaram, segundo a gente sabe, que falaram para o Paulo Guedes lá que era bom para a economia. Sim. E o homem pegou e assinou. Sim, imediatamente nós estávamos em Foz do Iguaçu, comemorando os 60 anos da categoria. Foi feita imediatamente uma reivindicação, que lá estavam todos os presidentes do Brasil inteiro. Né? Aqui em Foz do Iguaçu. Aqui em Foz do Iguaçu. E em torno de 1.800 corretores estavam lá. Imediatamente repercutiu. E as lideranças de cada estado do país entrou em contato com as partes lá em Brasília. Pressionar. Eu posso até falar o nome que foi falado lá, que o nosso deputado Jacobo interferiu lá. E aí ele mesmo nos transmitiu depois que ele falou que lá em Brasília nós estamos com um apoio muito forte, a categoria está muito forte. E chegou até o presidente. E o presidente revogou menos de 24 horas depois, vendo que não é bem assim. Que na realidade... Então fortaleceu mais ainda a categoria. Na realidade, a segurança para um
quem compra imóvel, quem vende imóvel, Isso. a gente tem uma segurança mais concreta, a gente, corretor de imóveis, né? Tem uma classe que defenda, que faça, que acerte. Tem um conselho que orienta, né, sobre a ética, sobre tudo isso, né? A gente tem uma palestra muito boa agora, né, Mazorana? Sobre aquela juíza que fez a palestra, nos levantando, falando sobre a parte que a gente faz de conciliação, tentar eliminar sem chegar à justiça, na realidade, né? Esse CRESCOM, ele forma, ele realiza essa parte para haver um acordo. Partindo dali que há um acordo, já oficializa-se a ata e resolve. Se não resolver, cada processo menos que vai para a justiça. Eu acho que em tudo, né, na vida, no nosso cotidiano, na nossa casa, né? Eu acho que quando alguém olha de fora, né, nos cede o óculos para ver, porque eu estou enxergando de uma forma, a pessoa está enxergando aquela mesma coisa da outra forma. E alguém para conciliar, e eu acho que é importante essa sua função, né, que vocês fazem lá, de dizer, olha, você está vendo dessa forma, mas ele também tem razão que está vendo dessa forma. Então, ouvindo alguém para tentar, eu acho que já elimina, eu acho que 90% das intrigas, né, das irregularidades, o que possa ali haver e surgir um acordo, né? Que isso é importante, né? É muito importante isso aí, bastante. Porque é importante aproveitar aqui esse bate-papo, dizer que quando um cliente vai fazer um negócio, vender ou comprar, procure um profissional devidamente credenciado, né? Porque tanto quem vende como compra não é obrigado a saber o que precisa, mas o corretor é obrigado a saber e tem a responsabilidade de orientar, né? Que amanhã depois não tem problema. Que se tiver problema e tanto uma das partes que vende e compra for prejudicado, que tiver a intermediação do corretor, ele é responsabilizado por isso também. Então, por isso eu queria entrar, pegando esse gancho que o senhor deu, deixar uma pergunta aqui para vocês. Porque tinha muita... a informação era um pouco diferente quando vocês iniciaram aí, né? Até o ano 2000 circulava um pouco diferente. Então, o jornal e principalmente a rádio era onde fazia, por exemplo, a divulgação do serviço, das coisas. Como que era esse negócio? Como que o corretor levava essa informação que hoje a gente vê em Facebook, em Instagram? Transbordando, né, nas redes. É difícil você não entrar ali no Facebook sem que tenha um anúncio de um corretor. E naquela época, essa informação que o corretor tem, como que ela chegava ali? Como que era isso para o cliente? Bom, hoje em dia, com todas as ferramentas que vocês falaram aí, tem uma facilidade maior. Mas no tempo a gente tinha jornal escrito, que era publicado em jornal, as próprias rádios, né? Depois passou-se a usar mais a televisão, porque os custos eram bem maior do que hoje, porque antigamente só tinha, aqui não tinha TV, depois que a TV Sudoeste se instalou. E hoje em dia, com todas as ferramentas que tem de Facebook, Instagram e internet e tudo, né? Então fica fácil de anunciar. Aí sempre a importância que quando os corretores vão divulgar em qualquer área, meio, né? Há de estar devidamente documentado, né? Porque você está anunciando que quem pode vender imóvel ou fazer negócio imobiliário é o proprietário e um corretor credenciado. Recentemente nós fomos visitar uma cidade aqui, que o pessoal, a gente estava angariando uma área de terras. Nós chegamos numa cidade aqui da nossa região, fomos sentar com o prefeito falou que mais de 80% dos imóveis da cidade não tinham matrícula, né? E a gente... cidade aqui próxima, né? É a cidade próxima, aqui do Sudeste. Então eles têm uma dificuldade disso, né? Então a importância de ter um corretor que oriente isso, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu fiz aqui o contrato, e ele pensa que aquilo é Por isso tem que saber, o corretor de imóveis, o estabelecido corretor de imóveis, ele tem que pegar a matrícula e ler inteiro o teor ela. O teor é de ponta a ponta, ver o que tem, se tem partes vendidas, se não tem. Se tem gravame, alienado, alguma coisa, né? Então, o importante de você procurar um corretor é que esse corretor estabelecido com todos, ele vai ter que saber o que ele está te vendendo
inteiro o teor, a matrícula legalizada, que nem você acabou de falar sobre essa parte de não ter matrícula, não, ou estar ainda em servidão, né? Irregular, né? O imóvel ainda não está. E a pessoa que está comprando não tem ciência, ela não é desse meio, né? Sim, não é desse meio. E a gente, então, o corretor de imóveis, importante porque ele sabe, né? Como fazer a venda, como ler, para deixar ele tranquilo, tanto o comprador quanto o vendedor, né? E isso diminuiu ao longo dos anos? Era mais comum lá no começo da profissão de vocês? Não, era mais comum e hoje diminuiu. Mas ainda tem. Assim, imóveis, comentando aqui, irregular, né? Tipo assim, comprou só no contrato, ou comprou metade de um terreno, não dá o tamanho ideal, financiou, colocou uma casa em cima, não averbou nada, e indiretamente não está recolhendo imposto nenhum para o município. Então eu quero aproveitar aqui essa oportunidade de dizer que até ontem nós estávamos discutindo esse assunto, que em Foz do Iguaçu, Cascavel, já entramos com um projeto via corretores, junto com o município, que vai para a Câmara primeiro, que aprova lá um tempo para os proprietários se legalizarem. E o município entra com a concordância, né? Acabam ganhando todos, o município, a pessoa a partir dali fica legal e aí a pessoa passa a recolher o imposto dele. Sim. E se o município não participar, ele também não vai receber, né? Porque não tem... E às vezes ele não tem nem de onde começar, porque não sabe de onde pegar o fio ali para, né? Então nós, aquilo ali, né? Como nós representamos aí a nível de estado, a gente está trazendo essas normas que já foram feitas em outros municípios. E deram certo. E vamos trazer aqui para ser discutido no via com a Câmara, para depois a Prefeitura, para nós poder, tipo, estabelecer um prazo que quem tem imóvel nessa condição irregular faça a regularização. Olha só que legal. E outra coisa, a gente falando um pouco dessa tecnologia, né? Eu acho que principalmente em área rural é comum ter a divergência entre o que está na matrícula e aquilo que a gente verifica em loco, né? Hoje com a tecnologia aqui você consegue medir pelo satélite, faz as coisas, ela é muito mais precisa. Como que fazia? Vocês ajudavam os topógrafos, né? Quer dizer, os caras mediam na corda? Como que era isso aí? Tinha. Era aberto picadas no meio do mato e eram corda em tempo quando tinha. Era mais difícil ainda também, né? Mas você usava muito fio de arame na época, de aço, um fio de aço. Por quê? A corda ela pode diminuir e aumentar, agora o aço não, era aquela medida. Mas para fazer uma ilustração assim, de áreas rurais que tu mencionou, 1 milhão de metros quadrados significa 42 alqueires e meio. E uma gleba de 40 alqueires era a gleba de 4 colônias, que dá 1 milhão de metros quadrados. Mas esses 2 alqueires e meio era deixado para as divisas e as estradas. Sabe? Então, por isso que hoje daí eles vão vendendo 10 alqueires, 10 alqueires, 10 alqueires. Quando vê, sobra uma parte lá no cartório que está dentro da gleba. E sempre sobra aquela... E sempre sobra e daí eles não sabem. No quinhão maior, né? Mas ela sempre sobra. Sempre sobra. Que eram esses acessos. O governo deixava essa sobra para isso. E o pessoal, a maioria não sabe. E daí quer vender, quer ter uma parte. Ele quer vender. Ou quer discutir porque está maior, ele não tem aquele, né? Não tem. Também, né? Mas não é daí dele, né? E aí tem um módulo mínimo rural de 30 mil metros, que agora passou a ser 20 mil metros. 20 mil. E por que tinha que ser 30 mil? Porque um estudo que 30 mil metros é o suficiente para uma família pequena para sobreviver. Que vai ter terra, pode ter um aviário, pode ter lá a criação de animais, né? Pode ter uma horta, é o mínimo. Então, por isso que é respeitada essa metragem. Hoje diminuiu, né? Esse ano, né? Para 20 mil metros quadrados. Diminuiu para 20. Eu até sugeri lá em Curitiba, num projeto que nós estamos estudando, que aqui, tanto aqui no Sudoeste e no nosso município e outros, também não é diferente. Tem a chacrinha que eles falam, né? 3 mil, 2 mil, 5 mil. Então eu sugeri lá com um raio de 5 a 10 quilômetros, se fosse colocado uma área mínima de 3 mil metros. Para quê? Para regularizar os que estão irregular e depois partir para o lado certo. Por quê? Foi vinculado junto à Copel, a Sanepar, que não liga a água e nem a luz. Se tiver água, porque
Você pode fracionar uma parte, tipo assim, loteamento rural, mas tem que fazer toda a infraestrutura conforme é no urbano. Eu tenho visto nos outros municípios, eles fazem, só que daí os proprietários não querem fazer isso, porque o custo é elevado. Porque o município vai ter que aprovar esse projeto. E se aprovar, ele depois vai ter que levar coleta de lixo, vai ter que buscar toda a infraestrutura, parte né? escolar. Tem que trazer, né? Isso aí. Acesso correio, lixo, iluminação, né? A gente viu em Beltrão, né? Esse caso próximo ao aeroporto, lá ao municipal, acho que o pessoal liberou para fazer 3.000, 5.000, né, essas chácaras menores, né? Mas tinha que dar toda essa infraestrutura, né? Deixar pronto para que pudessem regularizar. Mas eu sei que eles tinham uma pequena dificuldade, como o senhor falou, a nível estadual aqui, daí acho que mediante os órgãos aqui para aprovar, né? E essa outra, a gente entrando aqui, que é o nosso negócio, que são os loteamentos, né? O negócio da VMT é loteamento. Como que funcionava, Trento, aí os loteamentos? Qual foi o primeiro que você vendeu aqui nessa época? A gente fez venda. Na realidade, o proprietário fazia mais ou menos como é agora, né, Mazurano? Não, na época eu acho que eu tenho visto que os proprietários, eles pegavam uma máquina, abriam as ruas e vendiam os terrenos, faziam o mapa e vendiam. Depois o município ia puxando lá, via politicamente falando, iam puxando energia por conta do município, iam fazendo calçamento. Era mais ou menos assim. Era assim. Hoje não. Hoje você, para implantar um loteamento, você tem que fazer toda a infraestrutura. Para depois começar a fazer assim. Eu mesmo, o primeiro que eu fiz, como tu falou, foi na entrada aqui de Pato Branco. Depois do trevo do Patinho, quem vai para o Coronel, ali entre a ponte e aqueles terrenos todos ali. Eu fiz 25 terrenos aí. Mas para começo eu tive que negociar com 50 moradores que estavam em cima lá. E aí a gente arrumou outro local para eles e colaboramos com a mudança, com cestas básicas. Não é assim diretamente comprá-los, mas nós convencemos que era melhor no outro local que nós arrumamos para liberar essa área para não ser, e exatamente na entrada da cidade. Sim. Né? Mas nós conseguimos fazer tudo certo sem prejudicar ninguém, mas teve que fazer essa negociação. Aí eu tive que fazer a parte do calçamento já, né? Foi puxado a energia, menos o esgoto que não tinha, daí nós não fizemos, mas hoje é necessário. O esgoto ainda acho que é em Pato Branco, né? Ainda, eu acho que a cidade, na verdade, ela cresceu, né, a infraestrutura muito mais do que a capacidade, né? A gente teve anos atrás problema com água, né? A Sanepar já gritando, né, dizendo, não consigo abastecer toda a cidade, né? E não foi crescendo. Hoje o esgoto dentro da cidade, assim, é poucas... por exemplo, o bairro Frarou, quase inteiro lá não tem. Agora está tendo, que é obrigatório fazer o esgoto seco. Né? Mas eu acho que teria que ter um estudo para levar todos, né, todo esse pessoal, né, e nas cidades planejadas vai ser assim mesmo, né? As planejadas. A nossa não foi planejada, né? Foi fazendo conforme vai crescendo. Hoje, que nem aqui a empresa, né? Tipo, os loteamentos aqui, por exemplo, só o bairro Frarão, né? Mais de 4.000 lotes entregues. A empresa entregou, né? A grande maioria do que veio a partir, acho que de 2015, 2016, todo já conta com a infraestrutura do esgoto seco, quer dizer, está aguardando a ligação chegar até o loteamento. A Sanepar também está com toda essa infraestrutura já preparando aqui, né? Para fazer ali através da nova estação de tratamento de esgoto, né? E eu acho que a gente, né, consegue nisso aqui melhorar, né? Porque toda essa infraestrutura melhora para a população, né, Trento? Isso aí. Melhora sim, porque é qualidade de vida, né? Um esgoto aí elimina muita coisa que antigamente não tinha. Né? Então, e não vai para o rio de esgoto assim, a céu aberto. Uma margem de rio, alguma coisa, né? Contaminação e você do viu solo. Que agora foi aprovado até fazer aéreo, né? Esgoto aéreo. Não estou sabendo. Não está? Sim. Que legal. Aqui ali na entrada de São Brás ali vai ser aéreo. Eu fiz umas avaliações ali que vai ser aéreo para dar o nível certo para queda lá para baixo, lá para conseguir, por causa do desnível do terreno. Do terreno. Então agora foi aprovado até aéreo. Então se for aéreo vai dar para fazer em vários
bairros que têm problemas Sim. para você tirar ou levar o esgoto, né? Vai ser importante. Sim, é Olha importante só. isso, né? E a gente partindo aqui indo para o final aqui desse nosso bate-papo e projeto aqui, a gente ia ficar 3 horas, gente. Com certeza, com certeza. O que vocês podem deixar de mensagem aqui pra gente aqui, né? Nós que somos filhotinho aqui de vocês, gente, que estão aqui também batalhando, levantando a causa aqui, né? Nós trabalhamos com orgulho da profissão de corretores, mas vocês são esse espelho que a gente pode olhar. Que mensagem vocês deixariam para nós aqui? Eu ia falar isso mesmo que o Rodrigo falou. Eu queria que vocês nos inspiram, né? Desbravaram, nos inspiram. Mas eu queria que vocês olhassem para aquela câmara, sabe? E falassem para o corretor agora que está iniciando, aquele que já está há tempo, né? Que passa por... A gente sabe que passa ciclos, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí de motivação para o corretor, né? Tá, o que eu deixaria? Mensagem para o corretor seria o seguinte: fazer parceria, sempre procurar fazer o correto, e uma gratidão que a gente tem de ser corretor de imóveis, que a gente dá o sonho para o comprador e para o vendedor também, que precisa vender o imóvel, só de agradecimento. Seria isso. Eu diria que, como corretor de imóveis, eu tenho orgulho de ser corretor de imóveis nessas mais de 30 anos. E deixo aqui uma mensagem que nós que representamos o Conselho aqui no Sudoeste do Paraná, podem acreditar que a profissão está em alta e crescerá muito mais junto ao mercado imobiliário, desde que seja praticado com ética profissional, e o Conselho está à disposição para colaborar com a categoria. Olha só, que beleza, gente. Então, Ficar agradecido, né, Rodrigo, pela vocês deixarem os afazeres de vocês, o Mazorana aí já com outras reuniões, já está saindo daqui, já está a secretária ali, ó, puxando ele aqui, né? O Trento, né, ocupado com as coisas lá da imobiliária, com os outros negócios, né? Mas eu queria agradecer vocês em nome da VNT. Obrigado. Né, por essa parceria. Falou uma palavra-chave, né? Parceria, né? Obrigado pela essa parceria sempre com a gente aí, né? Muito bem, obrigado pelo convite. Já está o homem ali querendo cobrar de nós. Né?